Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, daremos continuidade ao conteúdo As Rebeliões da América Portuguesa, com destaque para a Guerra dos Mascates e a Revolta de Vila Rica. Lembrando que quando falamos de América Portuguesa, nós estamos nos referindo ao território brasileiro nesse período colonial, certo? Então hoje, nessa segunda videoaula acerca do conteúdo As Rebeliões da América Portuguesa, destacaremos a Guerra dos Mascates e a Revolta de Vila Rica, certo? Pois bem, como sabemos, o território a região de Pernambuco, durante um determinado período, mais precisamente um período de 24 anos, foi controlada pelos holandeses. Então, durante esse período em que os holandeses permaneceram em Pernambuco, como dito, de 1630 a 1654, a região de Recife tornou-se a sede da administração holandesa. E sendo a sede da administração holandesa, Recife vai receber diversas melhorias e investimentos urbanos, né? E logo após a expulsão dos holandeses dessa região, muitos comerciantes portugueses, que eram conhecidos como os mascates, vão se estabelecer em Recife. Eram chamados de mascate os comerciantes, né, ambulantes, vendedores ambulantes. Naquele período foram apelidados de forma pejorativa de mascate por parte da elite da cidade de Olinda, né? Então, muitos desses portugueses, a partir dessas melhorias implementadas em Recife pelos holandeses, muitos portugueses vão se mudar, se estabelecer em Recife. Ora, nesse período não estamos falando da cidade de Recife, porque Recife nesse período era um povoado, né? Só posteriormente vai se tornar uma vila, cidade, e se tornar a capital do atual estado de Pernambuco. Pois bem, então nós estamos falando do território de Recife. Então, os portugueses se estabelecem, os comerciantes portugueses vão se estabelecer nessa região, né, a partir dessas melhorias implementadas pelos holandeses. Estamos falando de um período em que a economia brasileira ela estava baseada na produção de açúcar, muito na produção de açúcar, e Pernambuco foi um produtor de açúcar. Então, acontece que a produção de açúcar também ela vai entrar em crise. Isso vai gerar algumas consequências nesse período, né? Então, na segunda metade do século XVII, o açúcar brasileiro já vinha perdendo o preço na Europa. E essa queda no preço do açúcar brasileiro vai se dar muito por conta da concorrência do açúcar holandês, que era produzido nas Antilhas, produzido na região das Antilhas, ali nessa região ali da América Central, né? Então, essa concorrência do açúcar brasileiro com o açúcar produzido nas Antilhas pelos holandeses vai trazer consequências bastante sérias para a economia do Brasil colonial, né? Então, para manter a produção de açúcar, os ricos senhores de engenho da cidade de Olinda, nesse período do qual estamos falando, era a principal cidade de Pernambuco, da capitania de Pernambuco, vão se ver em dificuldades financeiras, né? E estando em dificuldades financeiras, foram obrigados a contrair empréstimos com os comerciantes de Recife, né? Que cobravam juros bastante elevados. E quem eram esses comerciantes de Recife? Eram os comerciantes portugueses.
Os comerciantes de Recife, que eram chamados de reinóis, ou seja, muitos deles eram portugueses que vieram de Portugal e se estabeleceram lá, enquanto que esses senhores de engenho de Olinda eram luso-brasileiros, ou seja, era um brasileiro descendente de português e tinha uma lição portuguesa, mas estavam estabelecidos na cidade de Olinda. E isso vai gerar um conflito. Então, no momento que esse preço do açúcar, que gerava a riqueza desses senhores de engenho de Olinda, tem o seu preço reduzido no mercado europeu, né, por conta dessa concorrência do açúcar holandês, esses senhores de engenhos vão ter dificuldade financeira para continuar produzindo açúcar, né, e a partir dessas dificuldades vão contrair empréstimo junto a esses comerciantes portugueses, né, e acabam cobrando juros elevadíssimos e acabam endividando esses senhores de engenho da cidade de Olinda, certo? Então, esse é um ponto que vai gerar esse conflito e ficou conhecido como a Guerra dos Mascates. Pois bem, então, com a concessão de empréstimo para esses senhores de engenho de Olinda, isso vai fazer com que esses comerciantes vão enriquecer, né? Esses comerciantes conhecidos como mascate vão enriquecer, enquanto que os senhores de engenho de Olinda vão se endividar. Então, enquanto os comerciantes, os mascates, foram enriquecendo, por outro lado, os senhores de engenho de Olinda se endividavam. E daí vai nascer uma rivalidade entre os dois grupos, os senhores de engenho da cidade de Olinda e os comerciantes de Recife. Um outro aspecto importante que vai culminar no conflito, na Guerra dos Mascates, é que, embora os comerciantes fossem ricos, esses comerciantes não tinham poder político, né? Pois Recife era controlada pela Câmara Municipal de Olinda, que era liderada pelos senhores de engenhos locais. E por que isso? Como dito no início da nossa aula, nós estamos falando do povoado de Recife, enquanto que Olinda já era uma cidade, né? Então, essa mudança de povoado para vila era uma decisão de mudança bastante criteriosa por parte das autoridades portuguesas, certo? Então, Recife era controlada politicamente pela Câmara Municipal de Olinda, né? Então, já havia nascido uma rivalidade entre esses dois grupos por conta desse endividamento, né, entre os senhores de engenho e os comerciantes. E essa rivalidade ela vai se agravar ainda mais no ano de 1710, quando o rei Dom João V atendeu o pedido dos comerciantes de Recife para elevar Recife de povoado à condição de vila, né? Ou seja, no momento em que o rei aceita esse pedido e transforma Recife numa vila, obviamente Recife, se tornando vila, ganha autonomia política, né? Se torna independente de Olinda, e isso vai acirrar os ânimos, vai aumentar a rivalidade, né? Então, uma vez que Recife se tornou vila, os moradores de Recife passaram a ter os mesmos direitos políticos dos olindenses, né? Então, é mais uma motivação que vai levar, né, à eclosão do conflito, da Guerra dos Mascates, certo? Pois bem, então uma vez que foi tomada essa decisão por parte do rei de transformar o povoado de Recife em vila, obviamente que os olindenses que tinham controle político sobre essa região vão ficar inconformados, né? Uma vez inconformado com essa decisão, os senhores de engenho vão organizaram uma rebelião. Rebelião essa que foi liderada pelo senhor proprietário de engenho, Bernardo Vieira de Melo, grupo
esse grupo liderado por esse senhor de engenho, invadiram Recife, né, armados, esse grupo de olindenses armados invadiram Recife, e obviamente, pegos desprevenidos, sem condições de resistir, os comerciantes mais ricos de Recife fugiram para não ser capturados. E essa invasão de Recife, essa tomada de Recife, esse confronto entre olindenses, entre a cidade de Olinda, senhores de engenho da cidade de Olinda e os comerciantes da agora Vila de Recife, esse confronto que ficou conhecida como Guerra dos Mascates, né? Acontecimento que ocorreu entre 1710 e 1711, né? Pois bem, então, como dito, esses comerciantes, impossibilitados de resistir, vão se evadir, vão fugir de Recife. Portanto, porém, em 1711, o governo português interveio na região em favor dos comerciantes, vai reprimir a rebelião, né, e de forma bastante agressiva, vai haver uma repressão dura contra os revoltosos, né. O líder, Bernardo Vieira de Melo, e outros líderes foram presos e condenados ao exílio. Isso era uma pena bastante comum nesse período do Brasil colonial, que era o exílio, o degredo perpétuo, ou seja, quando você era condenado, você muitas vezes era degredado, era exilado em outras colônias do reino, né, muitas vezes pelo resto da vida, quando não condenado à morte. Então, no caso dos líderes da revolta da Guerra dos Mascates, dos olindenses, eles foram condenados ao exílio, né? E uma vez que a revolta foi reprimida, né, Recife foi confirmada como vila independente, né? E os comerciantes, no caso os mascates, reassumiram as suas posições nessa região, certo? Então, nessa aula de hoje, essa é a primeira parte, que trata da revolta dos mascates, que foi um conflito entre senhores de engenhos da cidade de Olinda e os comerciantes portugueses do povoado de Recife, que posteriormente se tornou vila. Então, esse confronto entre senhores de engenhos da cidade de Olinda e da vila de Recife, que ficou conhecida como a Guerra dos Mascates, e um conflito que transcorreu entre 1710 e 1711, certo? Lembrando que posteriormente Recife foi transformado em cidade e hoje é a capital do estado de Pernambuco. E nesse segundo momento, dessa nossa segunda videoaula, nós trataremos da revolta de Vila Rica, um acontecimento que se deu no ano de 1720. Essa revolta de Vila Rica, ela também vai estar envolta pela questão do ouro, vai estar, as motivações estão ligadas à questão da exploração do ouro nessa região de Minas Gerais. Pois bem, então, as motivações para a eclosão da revolta de Vila Rica se dá, obviamente, como já dito, pela exploração do ouro, né? Ao mesmo tempo que o governo português incentivava a exploração do ouro, também criavam e cobravam impostos sobre homens livres e escravizados, tecidos, ferramentas, gêneros agrícolas e o ouro. Dentre todos esses impostos criados, né, nesse período, o mais importante desses impostos era o quinto, né? Esse quinto correspondia a 20% de todo o ouro produzido. Então, se você produzir 100 quilos de ouro, você teria que dar 20 quilos como tributo ao governo português, certo? Essa cobrança dos impostos
eram feitas nas estradas que ligavam Minas Gerais ao Rio de Janeiro, né, a São Paulo e a Bahia. Então, nessas estradas que ligavam Minas Gerais, a capitania do Rio de Janeiro, a Vila de São Paulo, a Bahia, essas cobranças eram policiadas por soldados esses que eram conhecidos como dragões do Regimento de Minas, né? E essa opressão fiscal, né, essa intensificação na cobrança dos impostos vai contribuir, vai possibilitar o aumento do contrabando do ouro, certo? Então, uma vez que esses impostos são criados, cobrados e a fiscalização se intensifica, né, os produtores de ouro vão encontrar maneiras de contrabandear esse ouro sem que fosse percebido pelas autoridades portuguesas. Esse contrabando muitas vezes era feito em todas as formas, nas botas, em imagens de santos que eram ocadas, eles colocavam ouro. Então, eles encontraram várias formas de contrabando esse ouro para tentar esconder das autoridades portuguesas. Obviamente, por conta dessa intensificação, fiscal, que aumentou, possibilitou esse contrabando, e percebendo que esse contrabando foi aumentando, o governo português anunciou a criação das casas de fundição, que até então não se tinha nessa região, né? Então, no ano de 1719, o governo português anunciou a criação das casas de fundição, ou seja, eram locais onde o ouro extraído eram transformados em barras, selado e quintado, ou seja, a parte correspondente ao quinto era extraída, né, como imposto, né? Dessas casas de fundição, o ouro ele seguia para a provedoria da Fazenda Real, ou seja, uma instituição do governo que recebia essa produção. E com a criação das casas de fundição, né, ou seja, as casas de fundição, elas, de uma certa forma, elas obrigaram com que os mineradores, os produtores de ouro, levassem todo esse ouro para essas casas, onde eram transformadas em barra. Então, a criação dessas casas de fundição vai gerar uma certa insatisfação, ou uma grande satisfação entre os mineradores, pois os mineradores consideravam que as casas de fundição elas dificultavam a circulação e o comércio do ouro dentro da capitania, né? Essas casas de fundição apenas foram criadas para facilitar a cobrança de imposto. Então, era dessa forma que os mineradores viam essas casas de fundição, né? Essa insatisfação também vai estar voltada pelo aumento dos preços dos alimentos nessa região, né? E todo esse descontentamento por parte da criação das casas de fundição, do aumento dos alimentos, é que vai provocar a eclosão da revolta de Vila Rica, da chamada revolta de Vila Rica, que também é conhecida como revolta de Felipe dos Santos, né? Conflito esse que aconteceu, revolta essa que aconteceu no ano de 1720. Pois bem, uma vez que essa insatisfação tomou conta daquela região onde era explorado o ouro, né, o tropeiro, né, Felipe dos Santos, comandou cerca de 12.000 revoltosos, né? Sob o seu comando, cerca de 12.000 revoltosos, comandados por Felipe dos Santos, conquistaram a cidade de Vila Rica, né?
Esse grupo era composto por donos de grandes lavras. Lavras eram esses espaços onde era explorado o ouro, né? E de grande parte da população, incluindo entre esses revoltosos centenas de escravos armados por seus senhores, né? E uma vez que há a eclosão dessa revolta, obviamente que os revoltosos vão fazer suas exigências, né? E entre as principais exigências dos revoltosos estavam eles exigiram do governador de Minas Gerais, que no período era Pedro de Almeida Portugal, a extinção das casas de fundição. Então essa foi uma primeira exigência dos revoltosos, que as casas de fundição fossem extintas, né? E uma outra exigência foi que o preço dos alimentos fossem reduzidos, né? E esse aumento do preço dos alimentos, que era o constante, acabava empobrecendo aquela população da região. Obviamente que o governador não esperava que uma revolta eclodisse naquela região, acabou sendo pego de surpresa. O governador ele finge aceitar as exigências dos revoltosos, né? Promete aos revoltosos acabar com as casas de fundição. Obviamente que prometendo aos revoltosos a extinção das casas de fundição, isso vai dar-lhe tempo para que ele organizasse tropas, né, e reagisse à revolta, né? E isso foi feito, conseguiu reunir as tropas e reprimiu duramente a revolta comandada por Felipe dos Santos, né? Obviamente, e uma vez reprimida, Felipe dos Santos, o tropeiro Felipe dos Santos, juntamente com o minerador e comerciante Pascoal da Silva Guimarães, que eram líderes da revolta, obviamente, uma vez reprimida, foram presos, né? Felipe dos Santos, ele foi condenado, enforcado e esquartejado em praça pública. Geralmente essas condenações, esses enforcamentos, esquartejamentos eram feitos para criar o pânico, para demonstrar à população que qualquer revolta iria ser reprimida dessa forma. Então os governantes, eles acabavam ao final de uma revolta, quando reprimiam uma revolta, condenando seus líderes geralmente à forca e ao esquartejamento, muito por conta de evitar que novas rebeliões se levantassem em seus territórios, certo? Então o Felipe dos Santos ele foi condenado e esquartejado, pedaços do seu corpo foram expostos às margens das estradas. Nós falamos anteriormente que era nessas estradas que eram feitas as cobranças dos impostos. Então Felipe dos Santos, parte do corpo do líder da revolta foi exposto às margens dessas estradas para servir de exemplo para que possíveis revoltosos, né, não tentassem se rebelar contra o governo. E, obviamente, após uma revolta, medidas são tomadas, né? Então, para controlar, para aumentar o controle sobre a colônia, o rei vai separar Minas Gerais de São Paulo, isso no ano de 1720, criando a capitania de Minas Gerais, né? Então, Minas Gerais e São Paulo formavam apenas uma capitania, e no ano de 1720, após a revolta, esses territórios são separados e transformados em duas capitanias. É bom lembrar também que a extração de ouro, a exploração de ouro e de diamantes contribuíram para uma série de mudanças ocorridas no Brasil colonial. E aqui vale destacar algumas dessas mudanças
que aconteceram nesse período da mineração e dessas revoltas e se desenvolveram em torno da exploração do ouro, né? Dentre essas mudanças ocorridas, destacamos algumas. Por exemplo, a partir desses acontecimentos, a ocupação e o povoamento de vastas áreas do interior brasileiro aconteceram, porque à medida que foi descoberto o ouro, muitas pessoas se direcionaram para esses locais à procura de ouro e ali vão se radicando, vão se fixando moradia, enfim, e esse povoamento vai se alargando, vai aumentando. Então, isso é um primeiro aspecto dessas mudanças provocadas pela exploração de ouro, por essa área da mineração, certo? Uma outra mudança importante é o florescimento da vida urbana, né? E essa expansão do povoamento vai contribuir para o surgimento de várias vilas e cidades, né? Então, à medida que determinados territórios foram se tornando populosos, o governo português foi transformando essas povoações em vilas, outras em cidades, e esse florescimento dessa vida urbana vai se fazer a partir desse período da extração de ouro no Brasil. É nesse período também que a mudança, nesse período da extração de ouro, que vai haver a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, né? E é no Rio de Janeiro onde se tem o único porto onde o governo português permitia que fosse embarcado o ouro, era somente pelo porto do Rio de Janeiro. Então, nesse período, mais precisamente no ano de 1763, vai haver essa mudança de capital, né? E isso é muito em consequência desse período aurífero no Brasil, né? Uma outra mudança é o crescimento do mercado interno, né? Então, vai se desenvolver esse mercado dentro do território colonial brasileiro. Então, esse crescimento do mercado interno, uma vez que a população da capitania de Minas e das áreas onde hoje são Mato Grosso e Goiás, comprava com ouro em pó de várias partes do Brasil aquilo que necessitava, ou seja, o ouro em pó passou a ser uma espécie de moeda, né, nessas regiões produtoras de ouro, né? A exemplo, compravam do Nordeste o gado, o couro, a farinha de mandioca. Do Rio de Janeiro, essa região de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, comprava do Rio de Janeiro africanos escravizados, e os artigos vinham da Europa, no caso de vidros, louças, tecidos, ferramentas, que não eram produzidos em território colonial e vinham diretamente da Europa, né? Então, esses produtos vinham do Rio de Janeiro e eram comercializados com esse ouro em pó, certo? Do território de São Paulo, essa região comprava milho, comprava trigo e a marmelada, que vinha da região de São Paulo, também era comprada com essa moeda, no caso o ouro em pó. E do sul, do Brasil colonial, eram comprados cavalos, bois, mulas e charque, um produto muito consumido nesse período e que tinha a sua grande produção na região do sul, certo? Pois bem, gente, então esse era o nosso encontro de hoje, né? Falar da Guerra dos Mascates e da Revolta de Vila Rica, né? Acontecimentos se deram no início do século XVIII, no primeiro quartel do século XVIII, certo? O primeiro, a Guerra dos Mascates, aconteceu na região de Pernambuco, entre comerciantes de Recife e senhor de engenho da cidade de Olinda, e a Revolta de Vila Rica se desenvolveu em torno dessa produção de ouro, das cravas de fundição, da criação, da cobrança abusiva de impostos, vai gerar essa revolta na região de Vila Rica, que também ficou conhecido como Revolta de Filipe dos Santos, certo?
Então, nessa nossa segunda videoaula sobre o conteúdo que trata das rebeliões na América Portuguesa, era isso que nós tínhamos para trazer para vocês, certo? Então, nós pedimos que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, certo? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.